Você está no Professor Alexandre Santos Podcast, onde a gente não foge da polêmica, a gente debate, encontra a solução. Seja muito bem-vindo ao podcast Professor Alexandre Santos. É aqui que você vai ter a oportunidade de ver as polêmicas que estão no ar, ter um debate saudável, às vezes até um pouco acalorado, mas sempre carregado com muitas verdades. Às vezes nem tão absolutas, porque verdades também são subjetivas. Vamos embora, porque hoje o programa vai estar muito legal. Bom, hoje eu tenho um convidado muito especial, está aqui comigo o Dr. Felipe Bastos, advogado e também piloto de avião, um cara que atua fortemente aí no meio jurídico, mas que também tem opiniões bem interessantes aí a respeito da nossa realidade. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo, mas já pode dar suas boas-vindas. Tudo bem, Dr. Felipe? Opa, e aí, Alexandre, como é que você está? Espero que a gente consiga trazer boas informações, boas opiniões e opiniões que realmente se identificam aí com o nosso telespectador. Bom, doutor Felipe, aqui é igual a gente faz sempre, aquele bate-papo sem censura, sem frescura e sem limite. Então fique à vontade, eu vou contar um pouquinho para os nossos amigos aqui como que vai acontecer o nosso podcast. Hoje nós estamos gravando o primeiro episódio, a primeira série do podcast. Nós temos aqui, além do bate-papo com o nosso convidado, a gente também tem alguns quadros que vão trazer a informação de uma maneira um pouco diferente. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer o quadro Tá Barato, Tá Barato, onde a gente vai falar dos preços e trazer algumas reflexões a respeito disso para a sua vida. Também no quadro É Pra Rir ou Pra Chorar. Afinal de contas, a gente tem escutado tantas coisas ultimamente, né, doutor Felipe? Cada hora sai uma pérola, né? Pelo amor de Deus, estamos na hora de parar com essas pérolas que estão sendo circularizadas aí na sociedade, porque tá difícil viver assim, viu? Mas vamos lá, tem o quadro Pra Rir e Pra Chorar, pra gente pegar as melhores frases da semana. E também tem o debate com o meu convidado, e no final, ele não sabia, vai ficar sabendo agora, tem um quadro com o convidado, doutor Felipe, que é o Pimenta na Frieira. Então, se você tem aquele incômodozinho, que todo mundo tem algo que incomoda, se prepare, porque é a hora que eu vou te trazer algumas perguntinhas aqui para você nos responder. Então, fique com a gente, que vai ser a tua oportunidade para poder entender um pouco mais do ponto de vista do nosso convidado e o meu também, e atualizar as informações da semana, dos dias e as informações mais recentes. Vamos agora, antes de mais nada, agradecer aqui os nossos patrocinadores. Eu quero começar chamando a minha querida amiga Raíssa da Implantar Telecom. Fala comigo, Raíssa! A Implantar Telecom leva conexão para a sua casa e agora para o seu celular. É isso mesmo. Além dos planos residenciais e comerciais, a Implantar agora tem o InPlay Controle. Porque liberdade é ter internet onde quiser. Entre em contato agora mesmo. Muito legal, é isso aí, já fica a recomendação para você, eu posso recomendar porque realmente é muito bom. Mandar aqui também o nosso agradecimento, nosso patrocinador da Drones Barbershop, tá? A Aquíssima, água mineral maravilhosa, inclusive com água saborizada, que é espetacular, eu tomo com frequência, recomendo. Do Drones Car Wash, para você deixar o seu poçante lindo e no brilho para aquele rolê. Da Ecobeer, também a editora Avantic, a 3BF Agência Digital e a agência Logan, marketing digital para negócios e hotelaria. É isso aí. Agradecer essa turma que nos apoia aqui. Nós estamos começando o podcast já com o apoio desses amigos. E vamos em frente. Aqui atrás tem a coletânea da Avantic, da coletânea Foco em Resultados. Inclusive, eu sou coautor em 2 desses livros. Aqui em cima o meu livro, ali, Oratória para o Mundo Digital, livro que não deveria ter sido impresso, meu primeiro livro, que está indo para a 2ª edição. E um pouquinho de todas essas reflexões que eu trago da vida como autor, escritor, presidente da Associação Mineira de Hotéis, debatedor, também convidado lá na Rádio Itatiaia, e um pouco das experiências que eu trago na gestão pública e também como professor, que já lecionei por alguns anos, e aí a gente vai colocar essas reflexões aqui para a gente poder bater um papo com vocês. Para a gente começar, vamos começar aqui com o nosso quadro Tá Barato, Tá Barato. Me conta aí, você que está acompanhando, tá barato mesmo? Vamos começar aqui, por exemplo, com o preço do diesel. Ah, mas o meu carro é a gasolina, professor Alexandre Santos. Sim, mas o que está no seu alimento é preço do diesel. Sim, o alimento na sua mesa tem preço do diesel, que ele vem de caminhão. Inclusive a gasolina do seu carro também vem de caminhão. Ela é transportada no caminhão. E as pessoas às vezes não estão atentas a isso. Doutor Felipe, fica à vontade para debater comigo aqui no Tá Barato, Tá Barato. Óleo diesel, R$ 6,38 o litro. Querem uma pequena referenciazinha?
início de 2020, começando a pandemia, ele estava 3,72. Aí, doutor Felipe, não sei se você se recorda, você lembra quanto que bateu o diesel durante a pandemia? Eu acredito que deve ter batido 7,68, 69 por aí. Não, é um absurdo isso, né? Isso aí. O diesel impacta em todos os produtos, desde a cesta básica à televisão que a gente compra. Então, é um absurdo. O custo de vida aumenta, a inflação aumenta e o salário mínimo continua do mesmo jeito, né, gente? Cara, eu gostei, que a gente estava conversando aqui logo que a gente chegou, e aí eu peguei e comentei com você, né, do preço do diesel que a gente ia trazer nesse quadro. E aí você falou assim, cara, as pessoas não percebem, até o preço da cebolinha no sacolão tem impacto do preço do diesel, né? Tudo que você compra tem impacto do diesel, até aquela blusinha que você compra da Shein, o diesel impacta direto no preço do frete, porque eventualmente, às vezes no ponto ou no final, ele vai ser transportado por diesel. O combustível do navio é diesel. Então, assim, o diesel impacta em todos os setores e realmente é a inflação aí batendo a porta do brasileiro. A gente gosta da polêmica, Filipão, então vamos lá, gostamos da polêmica, você que está nos acompanhando aí ouvindo. O preço do diesel no Brasil já está um absurdo. E a qualidade do diesel? Porque agora parece que aumentou ainda mais a mistura de biodiesel. Nessa semana também a gente viu o aumento do percentual de álcool na gasolina, o que é extremamente perigoso para quem tem carro que é somente gasolina, carros importados principalmente, o que provoca danos seríssimos para os veículos. Agora, o diesel também está agora, vou chamar de batizado, tá? O diesel agora está mais batizado, é um diesel com 6,30, o diesel que está custando hoje 6,38, é um diesel que tem agora ainda mais quantidade de biodiesel, o que não é o mais adequado, principalmente para os caminhões, os veículos a diesel que foram fabricados com datas mais antigas, porque ele não foi programado para isso. Então acaba que isso fica no bolso de quem? Eu estava conversando esses dias, Felipe, com um motorista de caminhão, parei para abastecer num posto, e aí eu tô olhando ali o caminhão do cara abastecendo, quando eu olhei para a bomba, cara, eu assustei com o valor. Aí eu falei com o cara, bicho, quanto você gasta para encher um tanque? Aí ele falou comigo assim, porque eles têm aqueles tanques dos dois lados, tem uns caminhões que tem um tanque grandão atrás ali da boleia do caminhão, que ali são 3 tanques. O cara falou assim, esse caminhão aqui, se o tanque estiver vazio e encher tudo, eu gasto na média de R$6 mil. Pelo amor de Deus, para fazer uma viagem. R$6 mil, cara. É um absurdo, né? Mas você imagina que o preço do diesel, na verdade, essa mistura, impacta também nos carros que você compra, e caminhonetes que funcionam a diesel, o ônibus, o frete, todas essas questões que o motor, muitas vezes produzidos aí na Argentina, no México, na Europa, chega no Brasil precisando fazer uma readaptação. O carro não vai sair mais o mesmo preço de importação, vai sair com preço mais caro. Então, assim, todas essas questões impactam direto. Muitos carros importados que chegam no Brasil, muitas vezes, eles são impactados diretamente pela gasolina, que hoje tem um percentual significativo de álcool, e tira aí a vida útil do motor absurdamente. Então tem muitos carros que muitas vezes causam danos aí no motor, começa a fumar, né, como é dito aí no jargão popular, e você tem aí um carro que tem uma qualidade menor, uma potência menor, e não tem o mesmo preço de um carro comprado fora, mas ele é mais caro, ele tem um custo maior. O tanto que isso impacta, sem falar que o caminhão utiliza 2 insumos que são provenientes diretamente do petróleo, né? Um é o diesel, outro é a borracha. São as questões mais caras que vem aí do petróleo, né? Acho que a borracha que é produzida, aquela parte preta ali, vem do petróleo, não vem? É isso aí. A borracha tem composição com petróleo e composição com o látex, que vem da madeira, né? Da seringueira. E é uma composição ali que ela tem aditivos de petróleo para poder dar durabilidade, resistência e etc. E tem um outro detalhe também, o óleo de motor, que tem que ser trocado constantemente, que o volume para o caminhão já é grande. Muita gente acaba perdendo o motor do carro porque não troca o óleo, né? Eu troco o óleo de motor a cada 5 mil quilômetros. Nunca mais tive problema com motor de carro quando eu passei a fazer isso. Nunca mais. Meus carros rodam com motor perfeito. Cada 5 mil quilômetros troco o óleo. Tem gente que não troca, 10, 15, 20 mil quilômetros. E aí realmente vai danificar. Mas aí eu peguei e busquei a informação aqui. A quantidade de diesel agora vai para 15% o percentual de biodiesel na composição do combustível. Mas eu quero saber, tá barato, tá barato. Com um salário mínimo, R$ 1.518, você coloca 238 litros de diesel em um caminhão. E aí a gente levantando aqui, a média que uma carreta faz
carregada com diesel é de em torno de 1,5 km por litro de diesel. Um caminhão para sair daqui e ir para São Paulo, por exemplo, para levar uma carga, ele vai gastar praticamente 2 salários mínimos só de diesel. Tá barato, tem pedágio para pagar também. E aí, eu vou te contar, tá quase chegando o outro quadro para rir para chorar, mas é exatamente isso. Além do diesel, tem o pedágio, fica caro pra caramba e isso cai no bolso de quem? E normalmente a pessoa fala, mas isso aí não impacta em nada na minha vida. E aí? Tá barato ou não tá barato? Viver no Brasil não tá barato, não. Viver no Brasil é muito caro. É muito caro. Sem falar a quantidade de imposto que se paga aí sobre os produtos, mas a gente não vai entrar nesse daí, senão a gente vai chorar. Porque não é para rir, né? A gente só tem motivos para chorar. Mas quem sabe a gente consegue mudar isso, né? Eu, pelo menos, tenho um pensamento mais positivista, mais para cima. Eu sou otimista com relação às mudanças. A gente pode, sim, ter um cenário que seja mais viável a gente viver no Brasil com todas as nossas dificuldades. Bom, o que dá para comprar com um salário mínimo hoje no Brasil? Faça as contas aí e me diga. Afinal de contas, quem hoje está vivendo com um salário mínimo? Felipe, é um pouco polêmico. Já que nós estamos falando de preço, eu vou trazer aqui uma informação. Recentemente, eu estava, há um tempo atrás, contratei uma cozinheira para um hotel que eu era sócio. E aí, na segunda semana de trabalho, ela virou para mim e falou assim, seu Alexandre, eu não vou continuar trabalhando aqui não. Eu falei para ela, mas por que não? Aconteceu alguma coisa? Porque eu fiquei preocupado. Segunda semana de trabalho, ela trabalhava com a gente ali aos finais de semana, né, para um hotel que funcionava, um hotel de lazer, funcionava aos finais de semana, e ela falou assim, Alexandre, eu não vou continuar não. Eu falei, aconteceu algum problema? Eu queria saber se houve alguma briga, se alguém maltratou ela, o que foi? Ela falou comigo, não, seu Alexandre, é porque não compensa eu trabalhar aqui em pé esse tempo todo para ganhar R$ 1.720, não. E olha que o salário mínimo não era 1.518 ainda, tá? Era um pouco menos. Aí eu falei, não? Ela falou, não. Eu fico em casa, eu ganho R$600. Meu genro ganha R$600, mas ele faz os corre de motoca dele e me passa os 600 dele porque ele fica lá em casa. Se eu fizer 3, 4 unhas na semana, eu ganho muito mais do que ficar aqui para trabalhar esse tanto. Aí eu pensei, cara, e falei, poxa vida, a pessoa chega aqui para trabalhar na sexta-feira, já quase na hora do almoço, os hóspedes chegam na sexta-feira à noite, então a gente trabalha com jantar, café da manhã e janta do sábado, café da manhã, almoço e janta do sábado, café da manhã, almoço domingo, domingo de tarde e ir embora. Ela falou, não compensa. Eis a questão, o salário mínimo está pouco ou a assistência está demais? A assistência tem atendido os seus critérios? Ele verdadeiramente tem atingido o objetivo da assistência social ou ela está sendo prejudicial? Agora estamos no debate com o meu convidado aqui, doutor Felipe, que tem uma visão de mundo muito interessante e a gente tem que tocar nessa polêmica que incomoda algumas pessoas. E aí, o salário mínimo é pouco ou a assistência é muito? Então, eu penso as duas coisas. A primeira questão é o seguinte, medidas assistencialistas a gente mede o sucesso disso não através de pessoas que são assistidas, mas sim pela quantidade de pessoas que não precisam mais da assistência. Todos os programas assistencialistas que existem, muitas vezes eles precisam ser mensurados através da quantidade de pessoas que eventualmente não irão precisar mais daquilo, porque eventualmente alçaram aí a sua vida, o seu sucesso através do trabalho, da força dele mesmo, né? Porque você tem que se receber pela quantidade de esforço que você entrega no trabalho. Mas, por outro lado, a quantidade de taxas, impostos e todas as questões que impactam diretamente no preço fazem com que o salário também seja o insuficiente, porque no final do dia é uma bola de neve. Então o salário que se torna insuficiente, porque o empresário não consegue pagar o salário da pessoa, porque no final do dia ele tem que pagar a matéria-prima também dele, pagar todos os insumos que são consumidos. Imagina aí a questão do hotel, a cebola, a salsa, a cebolinha, o trigo, tudo que chega no seu hotel chega através do diesel, e aí a gente conecta ao primeiro assunto que estamos conversando. Daí para frente nós vamos falar sobre a questão dos salários. Dá para pagar mais ao trabalhador? Então, gente, se a gente começar a pensar no preço que a gente está ofertando na disputa de mercado, tá difícil. Tá difícil o empresário pagar o trabalhador. Então, as duas coisas são diretamente afetadas por toda a intervenção que o Estado faz dentro da economia, no sentido de
proteger, supostamente querer proteger, mas no final do dia está somente atrapalhando aí o progresso da nossa sociedade. Então, nós precisamos pensar em formas de realmente gerar riqueza, gerar emprego. Uma das coisas que a gente pode falar sobre desemprego, a gente pode falar sobre programas assistencialistas e sobre taxas, porque quanto menos taxas você tiver, mais emprego você vai gerar. Isso é uma relação direta? Não, não é. Obviamente, tem todo um cenário que precisa ser construído. Várias questões fazem com que o investimento na economia sejam reduzidos. A gente vai falar sobre segurança jurídica, a gente vai falar sobre segurança pública, a gente vai falar sobre estabilidade econômica, a gente pode falar sobre várias questões. Mas, no final do dia, é difícil a gente investir num país em que toda hora a política muda, em que toda hora muda governo, muda forma de governo não, muda ideologia de governo, as coisas vão mudando, e aí é difícil a gente lidar com essa insegurança que muitas vezes atravessa a nossa realidade. Então, eu vou te falar, as duas coisas impactam direto. O salário é baixo. 2, O benefício. O benefício, ele precisa ser mensurado de forma melhor. Me incomoda de verdade, me incomoda o fato do benefício da assistência ela não ter um critério de tempo e um critério claro para ser encerrado. Tá? Quando você pega, por exemplo, recentemente saiu uma amostra da quantidade de brasileiros que estão no Bolsa Família há 10 anos. E eu te pergunto, uma pessoa que recebe assistência por 10 anos, quem está errado? Do meu ponto de vista, está errado o governo. Está errado o sistema de assistência que não teve a capacidade, durante 10 anos, de colocar aquela pessoa numa condição de voltar ao mercado de trabalho, de ser uma pessoa emancipada financeiramente e economicamente. Um sistema de assistência social, um sistema de assistência de qualquer forma. Bom, um sistema de assistência social ele deve ser um sistema emancipatório e não um sistema que mantenha a pessoa vinculada àquilo infinitamente. Uma pessoa precisa ter a capacidade de, entrando num processo de assistência social, daqui a algum tempo não precisar mais daquilo. Quando a gente tem uma pessoa que está ali há 10 anos, fica muito claro para mim que o sistema falhou, o governo falhou, a política de assistência social falhou. A pessoa não está capacitada para ser gestora da sua própria vida, para ter uma condição de prosperar. Isso é muito ruim, porque ela vai viver sempre à mercê de quem oferece aquele mínimo necessário para a sua subexistência, e não para a sua existência, prosperidade, desenvolvimento, para o futuro melhor dos seus filhos. Uma pessoa que está há 10 anos no programa de assistência social, ou ela é efetivamente uma pessoa incapaz de produzir, e ela não deveria estar no programa assistencial, ela deveria estar aposentada. Se uma pessoa ela é incapaz, se ela tem uma incapacidade que é uma incapacidade definitiva, no meu ponto de vista, ela deveria ser uma pessoa aposentada e não estar recebendo uma assistência. Se ela está recebendo uma assistência, pressupõe de que ela não seja incapaz. Então ela deveria estar sendo preparada para poder prosperar, voltar ao mercado e ter um posicionamento de vida que a levasse a melhorar. Mas aí, doutor Felipe, eu tenho que jogar um pouquinho mais de polêmica, né? O próprio gestor do nosso país disse que se as pessoas melhorarem, elas não votam mais no partido dele. E aí? E aí? Como que a gente fica? A gente vai de mal a pior com essas afirmações, né? A questão do assistencialismo, eu venho discordar, eu discordo do seu posicionamento no momento que você fala sobre prazo. É difícil a gente mensurar prazo. Cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano, cada indivíduo tem uma forma diferente de agir e de pensar. Mas, por outro lado, eu concordo no momento que você fala que essas questões indicam diretamente um fracasso dos programas assistencialistas brasileiros. Então, realmente, há um fracasso que precisa ser encarado como fracasso. E a gente precisa, sim, entender melhor como incentivar essas pessoas que estão dentro desses programas assistencialistas a se desenvolverem, dando oportunidade. Por exemplo, a gente vai falar hoje sobre assistencialismo numa zona rural. A pessoa demora 1h40 para chegar lá da zona rural até a escola, porque não tem escola nas redondezas. A gente vai falar sobre qualidade da educação com o salário do professor. O professor que está na sala de aula, cuidando do seu filho, ele recebe um valor muito baixo. Como é que ele vai entregar ensino de qualidade? O professor da escola pública,
Está indo de mal a pior. Então, nós precisamos dar incentivo à educação, formar o cidadão, entender o que fazer com relação a essas pessoas que estão dentro do programa assistencialista, sem jamais atingir diretamente os benefícios que ela acolhe, mas sim incentivando ela a se desenvolver para que ela crie a consciência de que não precisa mais daquilo. Isso é difícil, mas precisa de coragem. Mas, pelo jeito, a gente não tem coragem, né? Porque se você desenvolver, você não vota mais no partido do nosso governante. Este é um ponto. Se eu tenho muito claro de que se aquela pessoa melhorar, ela me tira do lugar onde eu tenho paixão por ele, o meu local de poder, o meu local de renda, né? E aí, efetivamente, a pessoa acaba não querendo que você saia daquela posição. Afinal de contas, eu preciso da manutenção da minha posição, gerando a manutenção da sua posição. Será que é isso que estão pensando? Bom, vamos lá. Vamos agora aqui rapidamente fazer um pequeno intervalo comercial, mostrar aqui para você algumas sugestões, indicações e recomendações de excelentes fornecedores. Então, deixa eu passar aqui rapidinho para poder te convidar a conhecer e usar os produtos e serviços desses que são os melhores. Estão aqui conosco. Já aproveitando, quero te convidar aqui, ó, se você ainda não conhece, se você estiver em Belo Horizonte, região, Implantar Telecom, a melhor conexão de internet de Belo Horizonte e região. Planos de 600 mega, 1000 megas, plano com Wi-Fi, Wi-Fi 6. Você tem também como turbinar o seu plano, colocar Sky+, Paramount, Max, Deezer e muito mais. Implantar Telecom, 41410955. Liga lá e mude para a internet que vai te deixar feliz, de verdade. Implantar Telecom. Qual que é o telefone mesmo? Sua internet tá ruim, né? Tá querendo trocar. Vai ser agora. Anota aí, 41410955, Implantar Telecom. Eu recomendo porque realmente é espetacular. Vamos lá. Aproveitando aqui, mandar um abraço lá para Drones Barbershop, Drones Car Wash, meus amigos também, nossos patrocinadores aqui, Aquíssima e Ecobeer. Aí sim tem qualidade, hein? Editora Avantic, 3BF Agência Digital e Agência Logan Marketing Digital para negócios e também para hotelaria, pousadas e muito mais. Fica aí a recomendação para você. Doutor Felipe, tá chegando a hora. É para rir, é para chorar. Este é o quadro que a gente traz as frases polêmicas, citações interessantes. E eu te pergunto, é para rir ou é para chorar? Porque, na verdade, gente, a gente tem muito disso no Brasil, né? O brasileiro é um povo que ri muito da sua própria infelicidade. Tem gente que não gosta que fala rir da própria desgraça, mas uma vez eu perguntei para um sacerdote, né, se essa palavra era muito ruim. Ele falou, não, só é o contrário de uma graça, né? Mas aquilo que a gente fala emana, né? Então, é para rir ou é para chorar? Eu vou até te perguntar. Eu achei uma aqui que não é de agora, não, mas eu vou te perguntar. De quem é a fala assim, ó? Quando é que vai fechar a porteira, companheira? Não pode mais ter filho. Ela já tem 5 filhos e tem 27 anos de idade. De quem é essa frase? O companheiro me dá um indício, né, de uma pessoa que eu acho que acredito esteja alçada aí à presidência da República. Bingo! Parabéns, você acertou. É para rir ou é para chorar? Dentre muitas falas infelizes, né? Tem uma outra também que lá no Rio Grande do Sul, esse mesmo falou assim, né? Eu não sabia que o estado tinha tanta gente negra. Só porque estava no Rio Grande do Sul. É para rir ou é para chorar? Essa é para rir ou para chorar até para lembrança, né, para voltar aqui na memória das pessoas, mas existem algumas outras também, inclusive sobre a pessoa parar de ter filhos, etc, e tudo mais. Tem alguma frase que você se lembra aí, doutor Felipe, dessas pérolas que as pessoas soltam aí? Infelizmente, eu não me recordo muito dessas frases, mas eu ouço as suas citações com uma certa indignidade, né? Como o Brasil ele é feito é um país miscigenado, né? Com a mistura em uma riqueza cultural gigantesca, tanto dos povos que já habitavam a nossa terra quando os europeus chegaram, quanto os povos que foram importados em massa da África para cá. Então a gente chega à nossa cultura, que é uma miscigenação de todos esses povos, que vai de norte a sul, né? Que vai desde o Rio Grande, do Oiapoque ao Chuí, né? Que é a nossa linha mestre, né? Que corta o Brasil inteiro. Então,
se a pessoa que governa o Brasil não sabe a realidade regional, não conhece do povo brasileiro e dessa miscigenação, não sei até que ponto ele consegue fazer um governo eficaz. É interessante, né? Como eu vejo, olho para Minas Gerais como uma miniatura do nosso Brasil. Nós temos uma realidade no norte de Minas e outra realidade no sul de Minas. Uma realidade no Triângulo Mineiro e outra realidade no leste de Minas. Minas Gerais é uma riqueza muito grande, uma cultura muito grande, uma gastronomia, uma educação. Eu realmente sou fã do nosso estado, né? E aí a pessoa que está lá na frente governando, né, sendo o líder, fala uma coisa dessa, é impactante. As pessoas não têm noção muitas das vezes o quanto que aquilo que você fala pode causar danos gravíssimos. Não só porque eu trouxe um exemplo aqui do nosso atual presidente, mas eu também vou citar falas infelizes do opositor dele, do ex-presidente Bolsonaro, até quando ele falou na imprensa durante a pandemia, eu tô sem ar, e aquilo ali foi péssimo, né? Assim, péssimo para a imagem dele e péssimo para nós, enquanto brasileiros, ver um gestor numa posição daquela. Também outro que fez falas muito infelizes. Para você que está nos acompanhando aí, nos ouvindo no trânsito, no carro, ou assistindo aqui com imagem, existem vários pontos que precisam ser considerados quando a gente está falando de comunicação, que inclusive é o tema do meu primeiro livro. Uma grande empresa de joias, né, eu posso dar o nome aqui porque é de conhecimento comum, né, chama Vivara. Eles colocaram um CEO e o CEO fez uma fala que desvalorizou a empresa em 1,5 bilhões. Uma fala onde ele disse, a Vivara, ela vinha criando uma linha de produtos mais acessíveis, né, provavelmente com a intenção de aumentar o seu volume de negócio, e ele falou, joia não é para rico, joia é para o povo. Isso despencou o valor da empresa instantaneamente, coisa de 48 horas a empresa tinha perdido 1,5 bilhão. Isso nós estamos falando de uma empresa que a maioria dos brasileiros às vezes nem conhece, 1,5 bilhão. Imagina o quanto que a economia de um país é afetada quando existe uma fala errada de um chefe de Estado. Qual é o impacto disso? O impacto é gigantesco. Quando a gente olha para as falas de nossos governantes nos últimos anos, nós ficamos estarrecidos, né? Vivemos uma sucessão de governos populistas que até hoje a gente não mudou. Isso aí não é de hoje, não foi também um benefício da gestão antiga. Na verdade, isso vem de muito tempo. Nós precisamos entender que os nossos governos, eles precisam mudar a forma de olhar para o Estado e pensar que quando se trata de benefício popular, temos que criar pontos em comum, pontos onde a gente possa sentar numa mesa e conversar. Nessa bipolaridade que vivemos, estamos vendo pais pararem de falar com os filhos por uma questão política. Gente, político não tem que ter torcida. Nós temos que aprender a olhar para o político e criticá-lo quando ele acerta, quando ele erra, e reconhecer quando acerta, independente do posicionamento dele. Mas hoje parece que nós vivemos um caldeirão de emoções quando a gente fala sobre política. Não, acho que não é assim. Nesse momento, Filipão, deve ter um punhado de gente com ódio de mim ali, porque eu dei aqui, não é pra rir ou pra chorar, a frase do presidente Lula. Então, é pra rir ou pra chorar? Vou trazer uma outra frase aqui. De quem é a frase? Eu tive, depois de ter 4 filhos, eu dei uma fraquejada, tive uma filha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma neta, eu sou filho de uma mãe. Como é que a pessoa me fala uma questão dessa? É um absurdo, realmente. Eu acho que eu lembro dessa frase, o impacto que tem isso diretamente na nossa sociedade. É um absurdo. É um erro crasso quando a gente olha para os nossos governantes e vemos essas posturas que realmente aviltam a nossa personalidade como povo. As pessoas às vezes acham, Filipão, que a fala tem peso só para quem é uma pessoa pública. Ela tem muito peso para quem é uma pessoa pública. Isso é fato. Né? Agora, vamos tirar isso da vida pública. Você que nos ouve agora e é mulher, se você hoje, adulto, soubesse que seu pai falou isso quando você era criança, falou, eu dei uma fraquejada e acabei tendo uma menina.
né? Qual é a referência, o pensamento que você tem? Sim, senhores, essa frase é de Jair Messias Bolsonaro. Mais uma frase infeliz dos nossos líderes. Cara, eu vou deixar um negócio claro aqui. Eu não sou direita nem esquerda, eu não sou lulista nem bolsonarista, eu estou do lado de quem trabalha. Eu gosto de apoiar e de incentivar e de ajudar pessoas que pensam para frente, que empreendem, que querem melhorar, que querem ajudar os outros a melhorar. Entendeu? Então aqui, constantemente eu vou apontar. Até porque quando fizerem coisas certas, eu vou aplaudir. Entende? Quando tiver coisa certa, eu vou aplaudir. Né? Eu vou questionar aquilo que eu não concordo, que eu entendo que é prejudicial para as pessoas de maneira geral, e eu vou questionar também quando eu entender que aquilo é tendencioso, que é equivocado, mesmo que tenha boa intenção, mas eu vou elogiar quando acertar também. As pessoas precisam fazer isso, as pessoas precisam entender que a gente tem que se posicionar e colocar para as pessoas de maneira clara o seu ponto de vista, e aquilo que é positivo e aquilo que não é positivo tem que ser dito. Afinal de contas, enquanto estivermos vivendo a política igual ao futebol, as pessoas vão ser massa de manobra. Enquanto a pessoa não aceitar voltar no seu ponto de vista e trocar de candidato porque ele acha que é constrangedor, ele vai ser massa de manobra, entende? Eu penso muito isso, assim, quando você fala, eu voto no fulano até a morte, acabou. Isso é tudo que a pessoa precisa ouvir para ele fazer o que ele quiser, porque você vai contratar uma pessoa e falar assim, eu contratei essa pessoa, mas eu vou deixar essa pessoa fazer o que quiser na minha empresa até quando ela morrer? Não. E o político, ele é uma pessoa contratada por você. Você contrata ele com voto. Entende? Se ele não cumpriu com a expectativa, ele precisa ser trocado, substituído. Isso é muito importante. Quando não existe substituição na política, não é política, é ditadura, mesmo que seja chamada como democracia, o que a gente vê acontecendo em alguns países que se dizem democráticos, como Venezuela, como Nicarágua, que diz que estão defendendo a sua democracia, para defender a democracia, eles se mantêm no poder. Isso não é democracia. Democracia existe alternância de poder de acordo com a vontade do povo. E pronto, quando eu voto em alguém e aquela pessoa não ganha, eu torço para que ela faça um bom governo. E se fizer, eu elogio. Se não fizer, eu critico. Deve ser por aí mesmo que o brasileiro comum deve se postar. Vou trazer um exemplo que eu ouvi esses dias e eu achei muito interessante. Muitas pessoas não conhecem, mas o vice-presidente do George W. Bush, que foi, inclusive, que era presidente à época do ataque das Torres Gêmeas, o McCain, quando ele faleceu, uma das pessoas que discursaram no velório dele foi Barack Obama, opositor do outro partido, os democratas. E o McCain, republicano, reconhecendo ali o político ferrenho que McCain era, um opositor difícil, e aplaudindo a posição que ele teve. A política, ela deve, sim, ser elástica o suficiente para que os dois posicionamentos convivam, né? E em algum momento o meio termo de cada um se harmonize. Mas enquanto nós olharmos para a nossa política e ver que a oposição deve bater em tudo o que se faz, inclusive as coisas certas, nós não vamos para frente. Em quantos lugares que você, Alexandre, conhece em que a prefeitura trocou de partido e tudo mudou na cidade? O que os contratos que existiam de licitação, de obra, os benefícios que estavam sendo trazidos para a cidade, de repente pararam. E falou, não, eu não vou continuar a gestão do prefeito anterior. Em quantos lugares você viu, eu como advogado, eu muitas vezes tive a oportunidade de visitar os fóruns do interior. Fóruns muitas vezes longe da região central. Vinha ali com o plano diretor da cidade, crescimento daquele vetor ali, onde havia, onde o fórum ia ser implantado, né? A prefeitura doou o terreno, o TJ foi lá, construiu o prédio amplo, muito mais confortável para os servidores, muitas vezes retirando dos prédios históricos nos centros da cidade. E dali para frente, o fórum foi para uma região um pouco mais longe e deserta até então, né? Porque a cidade queria crescer para aquele caminho. Trocou a prefeitura, o prefeito fala assim, não, eu não vou crescer a cidade para lá. E aí aquele fórum, aquele acesso à justiça, torna-se um lugar longe, distante, muito inacessível. E a justiça, que já era inacessível, de difícil acesso, que mensagem que o governo passa para o povo? De que a justiça não é para todo mundo, é somente para algumas pessoas elitizadas. Precisamos mudar isso, gente. Precisamos ter acesso. O fórum precisa ser num lugar onde a maioria da população da cidade transita. Porque ele precisa ser um lugar de acesso popular.
O judiciário não pode ter essa distância, esse distanciamento da sociedade, assim como também os políticos não podem ter esse distanciamento da nossa sociedade. Esse senso comum de que o brasileiro é ignorante, né, trazendo essas falas, porque no final do dia eles estão ali tentando se identificar com o público dele, você tem que parar. Né? Nosso povo não é ignorante. Nosso povo é um povo de muita luta, muita força, muita cultura, muito conhecimento. E precisamos evoluir no nosso governo. Realmente essas frases impactam diretamente na sociedade de uma forma bem negativa e supostamente eles representam a gente, mas eu não me identifico com esses representantes. Doutor Felipe Bastos, a gente caminhando aqui agora para o nosso bloco final, né? Eu quero passar aqui rapidamente, lá no início eu falei que você é advogado, também piloto de avião e etc. Já a gente saindo um pouquinho dessa polêmica, daqui a pouco nós vamos voltar aqui na Pimenta na Frieira, aí vai voltar a polêmica de novo, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, dessa experiência sua. Como é que a aviação entrou na sua vida e qual que é a relação, o que a aviação pode ensinar para o ser humano? Se existe alguma correlação entre a vida profissional no direito e a aviação? Eu sei que tem gente que é apaixonado, eu sou um, por exemplo, que amo voar, né? Tem muita gente que é apaixonada e às vezes a pessoa pensa que não é para todo mundo, realmente não é para todo mundo. Enfim, dá um tapa geral aí nessa história da aviação, porque é uma curiosidade que eu acho que vale a pena você trazer aqui para compartilhar com a turma. Bom, a minha história na aviação é um pouco romântica. Eu fui picado, né, pelo mosquito que a gente fala na aviação do Aerococcus. Né? Aerococcus. Quando era um mancebo, um jovem, porque quando meu pai estava estudando ali, querendo ganhar vida e passar num concurso para sair de casa e não atrapalhar os estudos dele, minha mãe me pegava, me colocava no ônibus, a gente ia para o aeroporto ver os aviões decolarem e pousarem. E ali eu fiquei fascinado com aquilo, sempre quis fazer parte daquele mundo. Ao longo da vida, acabei me enveredando pelo direito, mas aquele pensamento nunca saiu da minha mente. E quando eu entrei na aviação, imaginava a mesma coisa, que a aviação não é para todo mundo, mas a aviação é para todo mundo. Né? Hoje nós temos vários programas aí, por exemplo, quando a gente está falando sobre programas assistencialistas, nós temos o FIES. O FIES é um programa excelente, né, um programa assistencialista excelente, que incentiva aí a educação universitária, e o FIES mesmo ele pode financiar aí a sua escola de aviação para que você se desenvolva como piloto. Isso aí é uma oportunidade incrível. E a conexão entre a aviação e o direito, eu acho que a aviação ele se conecta com tudo na nossa vida. Porque os procedimentos que se fazem, a forma do aviador pensar, né, os cálculos que a gente faz ali de rota, de risco, de navegação, a gente pode aplicar isso metaforicamente em quase todas as nossas áreas, e eu acho isso super interessante. Então, a aviação ela faz parte da minha personalidade, faz parte como eu penso a vida, os procedimentos, sempre se organizar, planejar, ter um caminho a seguir, um destino a atingir, e os planos de contingência se por acaso faltar combustível, se por acaso acontecer qualquer coisa, para que a gente possa ali corrigir a rota, mas sempre com o objetivo final. Então, assim, a aviação, para mim, ele é tudo, se conecta bastante com a nossa vida. Tentar salvar todo mundo que tá ali, né? Exatamente. Não dá e outra coisa, não dá para chegar sozinho, né? Tentar salvar todo mundo, né? Não dá para chegar sozinho, temos que levar todo mundo que tá ali conosco na nossa aeronave, no nosso planejamento. Bom, por que eu te perguntei isso? Recentemente eu fiz uma analogia sobre aviação, uma pessoa que estava discutindo política comigo. E aí a pessoa falou assim, mas você quando era estudante, você esteve no movimento estudantil e você foi até um militante de esquerda. Bom, não posso dizer que eu fui um militante, porque eu nunca fui tão aguerrido, tão inserido. Mas eu cheguei a participar, por exemplo, da Marcha dos 100 mil em Brasília, que eu me lembro foi a primeira vez que eu vi o Lula em cima de um palco lá na Esplanada dos Ministérios pedindo o impeachment de FHC. Na época eu era estudante do Cefet de Belo Horizonte e nós fomos em alguns ônibus estudantes daqui para poder participar da marcha da FHC. Chegando lá, a gente recebia bandeira, camiseta e etc. Tudo dado assim aos montes para os estudantes, como se a gente fosse pessoas realmente do partido, coisa que provavelmente acontece até hoje. E aí, eu tenho inclusive uma foto
lá na esplanada dos ministérios, de frente ao palco, lá fora, FHC e tal, etc. Se você me perguntar qual era o problema da FHC naquela época, por que o Lula estava pedindo para ele sair? O jovem daquela época nem sequer lembra qual era o motivo dele estar lá, que ele estava lá. Na verdade, era legal a viagem ali, né, com os colegas do colégio técnico e etc. E muitas das vezes os jovens estão militando por narrativas quase sempre muito rasas. Poucos jovens conseguem aprofundar e principalmente levar o diálogo para o antagônico, que é muito importante. Antes de tomar uma posição, ouvir o outro lado da história, ouvir o antagonismo daquilo que você pretende defender, para aí sim você avaliar e ter um senso crítico. O que vai definir o que você é e apoia definitivamente? Tomara que não. O ideal é que isso não defina o seu posicionamento de maneira definitiva, mas que isso te dê um posicionamento atual. E que percebendo que houveram erros, você mude. E aí a pessoa me perguntando, fala, mas você já foi um jovem de esquerda, tal, etc. Eu falei assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você gosta de viajar de avião? Ele achou que eu ia falar de preço de combustível, né, que nós estávamos falando no início e tal. Aí eu falou, gosto. Então vamos supor que você era uma criança e ali com seus 7, 8 anos, você ia fazer sua primeira viagem de avião com seus pais. E aí quando você chega no aeroporto, né, você todo empolgado para entrar no avião, quando chega no avião você naquela empolgação, né, aquela criança falando com todo mundo e olhando, não sei o quê, aí os seus pais comentam assim com o comissário de bordo. Ah, é a primeira viagem dele, tá muito feliz. Ah, você quer conhecer a cabine de comando? E aí a comissária te pega pela mão, te leva lá na cabine e você conhece o piloto e o copiloto. O senhor Luiz e o senhor Geraldo. E aí o piloto foi super educado com você, aquela roupa bonita, falando bem, né? Te deu toda a segurança para voar, falou do avião, falou, você vai voar muito ainda, meu jovem. Seu futuro, você vai longe, você vai voar demais. E você ficou super feliz com aquela experiência e amou voar o resto da vida sem nunca ter medo. Hoje você está com 55 anos, chega no aeroporto para poder pegar um voo. Quando você está indo para o embarque, ali no portão, ali no finger, que vai lá para o seu avião, está vindo um piloto, usando um andador, bem com carinha de debilitado. Você olha para a cara dele e reconhece aquele piloto. E fala, nossa, comandante Luiz? Ele olha para sua cara assim, hã? Comandante Luiz? Que, filho? Aí você fala, nossa, meu primeiro voo foi com ele. Comandante Luiz, tal. Aí você vai na direção do avião e aí o comissário fala, pessoal, só um minuto que o piloto já está chegando, o comandante Luiz. Você vai ficar seguro de voar com ele, já bastante senil e debilitado? Você se sente seguro? Aí o amigo olhou para mim e ficou meio assim, eu falei, amigo, não é porque alguém foi um bom gestor em algum momento, foi um bom piloto do avião que todos nós estamos, que ele vai ser para sempre. Se a pessoa não está mais dando conta, está debilitada, troca, meu amigo, aceita que outro piloto é melhor, que um piloto mais novo, que seja outro. Se você trouxe um recente que pisou na bola, né, mandou mal e colocou todo mundo com pavor de morrer durante aquele voo, troca de novo, mas não fique preso na ilusão de que quem foi bom no passado continua sendo bom agora. As pessoas mudam, elas podem errar como não erravam antes. E eu não estou falando sobre avião e piloto. Entendeu? Interessante. Eu ouvi recentemente uma frase do Mário Sérgio Cortella falando que odeia quando as pessoas chegam para ele e falam que ele não mudou nada, continua a mesma coisa. Ele falou assim, gente, eu estudo filosofia a minha vida inteira exatamente para mudar. Eu, como pessoa, eu não estou pronto. Eu estou sempre evoluindo, sempre olhando para dentro com olhar crítico e para fora também com olhar crítico. E mudando ao longo da minha vida. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 15 anos atrás, não sou a mesma pessoa que eu era há 5, eu não sou a mesma pessoa que eu era há 1 ano atrás. Né? As experiências, a evolução, o próprio antagonismo de algumas questões me fez refletir sobre várias questões e até mudar a minha opinião com determinados pontos. Então, aprender a reconhecer que nós precisamos evoluir é o primeiro passo para a mudança. É uma questão que a gente precisa realmente avaliar a necessidade dessa evolução, né, e verificar para que lado que a gente quer ir, e aí, parafraseando com o meu caminho, com o meu pensamento sobre aviação, é exatamente isso. Ter uma rota. Não, eu quero viver bem. Eu, como advogado, a minha intenção é
entregar uma sociedade justa, né? Como participante desse judiciário, entregar uma sociedade justa, digna, igualitária de alguma forma, né? A gente luta, a gente briga, a gente se indigna o dia inteiro com isso, né? Mas eu não faço isso sozinho, eu dependo do juiz, eu dependo do promotor de justiça, eu dependo do oficial, eu dependo do serventuário que está na secretaria, eu dependo, às vezes, do estagiário que está ali no menor aprendiz. Então, assim, é uma equipe que a gente trabalha no sentido de criar um judiciário melhor, né? No final do dia, essa é a finalidade da nossa função, mas às vezes parece que a gente esquece disso e estamos ali só para defender a brasa do nosso peixe, né? Bom, Filipão, com a Liberdade, eu espero que você esteja comigo aqui nessa mesa, debatendo muitas vezes, inclusive debatendo com outros convidados, né, para a gente poder caminhar aqui para o nosso quadro final, Pimenta na Frieira. Chegando o quadro Pimenta na Frieira. Agora é a hora que eu vou te fazer algumas perguntinhas que você tem que responder em 30 segundos. Algumas podem ser um pouco incômodas, lembrando que as pessoas querem te ouvir. Eu concordo que às vezes o silêncio também é uma resposta, mas as pessoas querem te ouvir. Então, vamos lá, 3 perguntas aqui de pimentinha na frieira, botar aquela pimentinha na frieira, só pra gente ver como é que é. Perguntinhas rápidas pra gente caminhar aqui pro finalzinho. Quadro Pimenta na Frieira, hoje com o Dr. Felipe Bastos, advogado, piloto de avião e também um pensador do nosso mundo contemporâneo. Vamos lá. Primeira pergunta, direto ao ponto e tendo toda a prerrogativa atual. Lula ou Bolsonaro? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Precisamos evoluir para um governo que não seja mais populista. Precisamos evoluir para um governo que não viva do debate, da conversa da oposição, né? Porque no final do dia, um alimenta o outro. Muito então, nenhum bem. dos dois. Vamos lá. Segunda gotinha de pimenta na frieira. A liberdade de expressão nas redes sociais deve ter limite ou ser absoluta? Bom, nada deve ser absoluto. A gente precisa ter limites, mas esses limites precisam ser definidos previamente. A gente precisa saber a regra do jogo e não mudar a regra do jogo no meio do campeonato. É a sua opinião, eu vou divergir dela um pouquinho daqui a pouco. Mais uma perguntinha, mais uma pimentinha, mais uma gotinha de pimenta na frieira. O ativismo judicial no Brasil protege a democracia ou extrapola a sua função? O ativismo judicial não deveria nem existir. Então isso aí é uma conversa que a gente não deveria nem ter. O ativismo judicial não existe, não deveria existir. A gente debate isso dentro da academia e o judiciário ele não pode substituir o legislativo e o executivo nas suas funções. Então ele não deve existir. Tá bom, agora eu vou botar um pouquinho de antídoto para poder aliviar. Me conte aí, agora é mais suave. Churrasco com a família ou rodízio de pizza com os amigos? Churrasco com a família, sem sombra de dúvida. Primeiro, eu sou uma pessoa de família. Adoro estar entre os meus. E segundo, eu adoro carne. Legal. Se a sua vida fosse um filme, qual seria o título? Pô, agora você me pegou. Talvez esse seja o título. Pô, agora você me pegou. Boa, boa, boa. Para a gente finalizar aqui, antes dos agradecimentos finais, eu queria trazer uma indicação de livro, e você já pensa aí uma indicação de livro, filme ou série que você queira fazer. Eu queria fazer uma indicação de livro, vou pegar ele aqui, ó, tá aqui do meu lado, ó. Tá aqui. O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, tá? Esse livro aqui eu recomendo fortemente, leitura suave, uma maneira muito didática de fazer a gente pensar sobre finanças, pensar sobre futuro. Para você que às vezes ali está um pouco num momento difícil das suas finanças, etc., está aqui um livro que eu recomendo, fácil de ler, fácil de encontrar. Então fica aqui a minha recomendação de livro da semana, O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, da editora HarperCollins, ok? Doutor Felipe, indicação de livro, filme ou série? Um livro que mudou a minha visão foi Como Ler Livros. Eu não lembro do autor, é um livro que mudou a minha visão, me fez refletir melhor sobre como eu encaro os livros e como aquilo não é para ser um monólogo, é para ser um debate, e como a gente vai lidando com a leitura e crescendo ali dentro dos ambientes. Às vezes a leitura pode ser muito chata, né? Mas quando a gente lê esse livro e começa a debater com o autor, a leitura flui. Então, Como Ler Livros foi um livro que mudou a minha perspectiva de vida. É um livro Fica aí a dica. Depois eu trago o autor, a editora. Achei aqui já, ué. Não sei se a pronúncia é correta, porque eu não sei se isso aqui é francês, russo, o que é. Mortimer Adler.
Como ler livro, Mortimer Adler. Ele acho que, se eu não me engano, ele é um filósofo, mas ele viveu nos Estados Unidos. É isso aí, já tá aí uma boa dica. Bom, vamos aqui caminhando para a parte final agora, os nossos agradecimentos. Eu quero pedir para você que nos acompanha, que está gostando aqui do nosso bate-papo, dos nossos quadros, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, curta os nossos vídeos, comente, compartilhe e, por favor, se esse podcast foi legal para você, trouxe alguma informação, reflexão interessante, recomende para alguém. E é muito importante que você nos avalie nas nossas plataformas aqui. A sua avaliação nos ajuda muito. Uma avaliação que você coloca aqui vai fazer com que o algoritmo apresente-nos para mais pessoas. E o que a gente quer é trazer um debate aqui que seja isento, que seja um debate realmente rico, favorável e produtivo para todos.